importante é o seguinte: o fascismo, sempre que ele vem à tona, ele pega um adversário e centraliza. Por exemplo, em 64, vários países tentaram... Aliás, vou voltar mais atrás ainda, na época do fascismo. Na época do fascismo, do nazismo, qual é que era o principal elemento de discórdia? Que eles colocavam como inimigo número 1, era o judeu. Aqui em 64, o comunista, em vários lugares do planeta, também colocava o comunismo na época da União Soviética, que aí implementaram a social-democracia para poder o socialismo, que na verdade o socialismo real não chegou a acontecer na União Soviética, a gente precisa deixar isso muito claro, mas ele colocou esse elemento para amenizar, que aí com política keynesiana e tudo mais, para poder dar uma amenizada. Agora, qual é que é os principais elementos de ataque do fascismo? São os negros, as mulheres, o homossexual, o LGBTQIA+, e assim tem sido, não só aqui no Brasil. Se você e os de esquerda também, né? E o de esquerda, que é a questão do comunista, né? É o comunista. Eles tentaram aqui no primeiro momento colocar a questão do comunista, e aí coloca os petistas, os pessoalistas, que são a esquerda mais autêntica do país, o PCdoB, enfim, e vai enumerando os inimigos, e vai mudando de inimigo para as pessoas juntar a tropa, porque eles fazem um discurso direto para um grupo pequeno, mas um grupo muito coeso, para manter essa liderança de ideia. Eu queria que você comentasse essas questões aí e ver como que nós vamos tá tirando realmente o fascismo, acabando com o fascismo, porque não vai ser uma coisa que a gente faça só aqui no Brasil. Vai ter que ser uma intervenção internacional, porque senão não vai ter resultado. Ou você constrói o socialismo, ou vai ser barbárie, como já está tendo em vários lugares do mundo. Só para botar uma coisinha, a gente vai lembrando das coisas, mas dentro de escolha de inimigos, a gente vê aí a CPI do MST, né? É isso, é isso aí. Então, uma das características do fascismo é a criação de inimigos. Você não tem o fascismo se você não tiver a mediação do ódio. E para a mediação do ódio, você precisa criar um inimigo. Né? Então, por exemplo, na Europa, o inimigo quem é? É o imigrante, né? Enfim, é o africano que está lá, é o indiano, enfim. Né? Nos Estados Unidos, o mexicano. O mexicano, né? Então, quer dizer, você precisa criar um inimigo. Agora, é interessante a gente observar que tanto no fascismo, né, original quanto no neofascismo, né, a esquerda sempre vai ser diabolizada. Né? Por quê? Porque, em última instância, a esquerda está colocando em questão aquilo que o fascismo, a razão de ser do fascismo, que é resguardar o capitalismo. Né? Então, é nesse sentido que sempre isto vai gerar um incômodo. O Alisson Mascaro lançou um livro recentemente, na realidade foi ali acho que outubro de 22 agora, né? Um livro chamado Crítica do Fascismo, da editora Boitempo. É muito bom e faz uma síntese muito boa e faz uma análise marxista ali pode ser assim, do fascismo. E aí eu acho que cabe algumas questões. Por exemplo, né, eu, claro, como socialista, eu entendo que socialismo é barbárie. Né? Então, socialismo, né, pode ser, a alternativa ao fascismo passa pelo socialismo. Agora, por outro lado, a gente tem um campo, pode ser assim, né, digamos assim, de convivência democrática estabelecido no âmbito do próprio Estado liberal burguês, que inibe o fascismo. Né? Então, ou seja, o fascismo ele organiza o Estado
para viabilizar o capitalismo, mas o capitalismo não necessariamente precisa sempre do fascismo, né? Isso explica, por exemplo, longos períodos na Europa, na América do Norte, América do Sul, etc., que você tem governos que são tipicamente liberais e você não tem o surgimento do fascismo. Na realidade, é quando os governos liberais fracassam que o fascismo vem à tona, né? E aí, então, é nesse sentido que, por exemplo, a própria aliança que o Lula organizou, né, ela tem socialistas, social-democratas e liberais. Por quê? Porque é um território comum, né, esse de reconhecer pode ser assim, o fascismo, o extremismo de direita como algo danoso para todos, né? Então, esse campo comum de diálogo, né, ele pode, digamos assim, né, estabelecer períodos históricos nos quais você afasta o fascismo, né? Então, o que a gente teve, especialmente ali dos anos 50, 60 até o começo dos anos 2000, né, teve digamos assim, uma espécie de redução significativa de movimentos e governos fascistas, né? E isso em países capitalistas. Então, os governos liberais, eles podem atenuar, pode-se assim, essa característica violenta do fascismo, né? Esse conjunto de atributos que fazem com que o fascismo represente um retrocesso civilizacional. Agora, claro que se a gente pensar no longo prazo, efetivamente é só uma perspectiva efetivamente democrática e socialista que consegue superar, né? E eu acho que aí entra também um grande desafio que hoje está posto para a esquerda, né? É como que a gente viabiliza o avanço democrático, né?